ele está entrando em um lugar que ele não sabe, porque lá na frente, tudo que ele fez hoje, debaixo de muita aleluia e de muita glória, vai ser uma chuva de cobrança e uma chuva de juízo e julgamento que muitos deles não vão suportar. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou mandando esse vídeo, né, agora aqui, dia 23 de abril, né? Agora são provavelmente 10 horas e 55 minutos aqui para o nosso grupo de WhatsApp. Estou vendo que vocês estão muito ativos, ok? Eu fico acompanhando, às vezes eu não consigo interagir com vocês, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me marca e para eu dar uma olhada e, se for necessário, dar o meu parecer. Eu quero que vocês prestem atenção no vídeo que eu coloquei ontem do batismo, tá? Porque muita gente na congregação cristã no Brasil, o batismo foi apenas um banho na água, como a católica faz com os bebezinhos. Por quê? Você, meu irmão e minha irmã, aqui do grupo, que batizou muito nova, muito novo, adolescente, ou mesmo depois de uma certa idade, mas que não teve uma compreensão do Evangelho, esse batismo foi só um mergulho na água, tá? Precisa mais do que isso para aquele batismo realmente ter uma validade. O que? Consciência do que você está fazendo, consciência do que é Evangelho de Jesus Cristo, o que é a graça, o que é a obra de Deus, tá? Precisa disso, entendeu? Não é a consciência que eles colocam lá, eu tenho consciência que se eu não batizar eu não estou salvo, eu vou para o inferno. Não, isso é raso, eles usam exatamente disso para poder te pressionar. Não, meu irmão, você precisa ter consciência do que é o Evangelho, do que é a graça, do que é o amor de Deus que Ele manifestou por nós na cruz. Aquele homem, Jesus Cristo, que foi colocado na cruz, morreu em nosso lugar, tá? Ele morreu no nosso lugar. Entendeu, irmão? Então, Deus abençoe a todos vocês, tá? Eu peço que vocês assistam o vídeo, meditem um pouco. Talvez você vai precisar batizar de novo, tá bom? A partir de agora, o seu batismo vai estar valendo, tá? Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Paz de Deus, irmãos. Bom, vou falar nesse vídeo hoje, irmão, sobre um problema muito sério que é o batismo, né? E no final do vídeo eu acredito que a maioria vai concordar comigo. Quando se abre a liberdade para as pessoas levantarem, para ir se trocar e ir batizar, pode observar, irmão, vocês já viram isso, tá? As pessoas se levantam rapidamente e quando você observa, são todos adultos. Tá? São todos adultos ali. Eles já vão, se trocam e se batizam. Por quê? Porque eles já são convertidos. São pessoas que já sabem o que estão fazendo. Tá? Essa quantia de pessoas que levantam neste exato momento, assim que abre a liberdade, são essas as pessoas que estão sendo chamadas por Deus. O problema vem depois. Depois disso, irmão, começa então a pressão psicológica que se exerce sobre os membros da igreja. Principalmente jovens e crianças, né? Ali você tem uma pregação de terrorismo, colocando medo e assustando crianças, tá? Isso deveria ser inadmissível, porque você tem crianças acuadas, é uma guerra psicológica, porque nós já sabemos, irmão, que o mundo um dia vai acabar e só isso é o suficiente já para colocar a criança em terror. E quando você diz que aquele batismo pode ser o último, que ela não sabe o que pode acontecer com ela amanhã, se ela atravessar a rua, ela será atropelada, e isso faz com que pressione as crianças. Observa, todos vocês, que quando começa esse tipo de pressão psicológica, dizendo que a criança, você já é filho de pais crentes, então o que você está esperando? Observa, é neste momento que começa a levantar um monte de jovens e crianças para se batizar. E aí eu te faço uma pergunta agora. Essas crianças estão levantando porque estão convertidas? Elas estão levantando porque Deus está chamando, porque Cristo está chamando? Ela está levantando convicta de que ela vai andar nos caminhos de Cristo?
Não é a resposta. Elas estão batizando por medo. Medo do que ela está ouvindo, as pressões psicológicas, e aí também, lógico, ela já lembra do pai e da mãe, né? E ela não quer ficar para trás, então ela acaba se levantando para batizar, e essas são as pessoas que param de congregar, porque elas batizam, mas o mundo ainda está dentro do coração delas, elas têm desejo, aí vira um jovem com um pouco mais de idade, avançada, né? E se torna aquele que se esforça para conseguir resistir e ficar, ele se torna um jovem talvez até problemático na igreja, aos olhos da congregação, não problemático veraz. E aí ele se torna um jovem problemático, o outro que não aguenta, ele só quer estudar, ter uma namorada, não é? Tocar uma vida normal. Esse então é como se fosse, diz na Igreja Católica Romana, ele é excomungado. E aí o retorno dele vai ter que ser debaixo de muita humilhação e sentado no último banco, como a gente sempre ouviu falar isso, senta lá no último banco, né? Então esse é um dos problemas muito sérios e graves na congregação, o terrorismo, e o terrorismo espiritual, usando a palavra de Deus para coagir a criança e os jovens. Eu desafio vocês a gente ir agora, né? Se tiver aberto aí, a gente assistir um batismo agora, se não vai acontecer exatamente assim como eu estou falando, né? O passo a passo. Quando abrir a liberdade, vocês vão ver adultos levantando para batizar, né? Gente com mais idade. Aí depois começa o terrorismo, canta mais um hino, pressiona. Ele já é filho de pais crentes, você já é filho de cristão. Cuidado, pode ser o último trem, é a última passagem, pode ser o último avião. E ali os meninos levantam chorando, mas não estão chorando porque estão sentindo Cristo. Eles estão chorando de desespero, mas ninguém percebe isso daí. Porque ali dentro, neste momento, está todo mundo tão hipnotizado, né, que não consegue cair na realidade, irmão. Eles não conseguem entender que o que está acontecendo ali não é bonito, é feio, é horrível. Isso nos assusta, porque essas pessoas serão perseguidas e terão a vida ceifadas espiritualmente dentro da própria igreja. Entendeu? Porque lá não tem misericórdia, irmão. Lá se a pessoa errar ou pecar, é fim de carreira. Não tem mais acordo. Pode ser que agora alguns, porque a mídia está pressionando muito e alguns agora estão voltando à liberdade de um, de outro, liberdade controlada, mas mesmo assim permanece uma pressão moral no ar, no povo, né? O coitado que voltou está firme. Se ele levantar para testemunhar e a Irmandade conhecer a história da vida dele, muitos vão abaixar a cabeça, muitos vão fazer o gesto de desprezo, e isso vai demorar para tirar do povo uma coisa que vocês, anciões, colocaram. O problema, um dos embasamentos para batizar criança, veja se isso tem cabimento. Dizem assim, mas com 12 anos já pode. Por que pode? Aí vai falar, não, porque Jesus, ele já ensinava os doutores aos 12 anos. Meu Deus do céu, vocês querem comparar nós, as nossas crianças a Jesus Cristo? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Você quer comparar as crianças com Jesus, o Rei da Glória, que tinha nele o espírito de excelência em sabedoria? É isso que eu estou entendendo? Irmão, nem um adulto, nem um velho se compara a Jesus com 12 anos, irmão. Não se compara. O problema é quando vocês associam uma passagem bíblica e generaliza isso daí, achando que porque aconteceu com ele, tem que então já é regra para todo mundo. Esse é um problema grave e sério. Jesus, você está falando de Jesus Cristo. E aí quando levanta uma criança que tem 12 anos, já pode batizar, porque Jesus batizou, né? Aliás, Jesus ensinava com 12 anos. Né? Isso é um absurdo, irmão, isso não tem cabimento. Jesus, irmão, não é regra para a gente generalizar um compromisso dessa gravidade, principalmente dentro da congregação. Por que na congregação é mais grave? Porque não tem retorno, não tem volta. Outro dos problemas
é achar que o batismo vai transformar a pessoa. Ao mesmo momento que você fala, pode vir como você está, depois que a pessoa acredita nisso e ela vai realmente como ela está e batiza, vocês não têm misericórdia e começa a cobrança pesada sobre a pessoa. Começa a cobrança pesada. Batismo não transforma ninguém. Agora eu vou falar para vocês o que é o batismo. Qual é o significado do batismo? O batismo, meu querido irmão, ele é uma confissão de fé pública. Só isso. Mas até chegar o instante de você fazer essa confissão, ou seja, de ir para se batizar, você tem que estar convertido. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. No mundo de hoje, no mundo dos homens, esse mundo real, quando você vai assinar um contrato, você lê o contrato para saber o que você está assumindo, o que você está fazendo. É exatamente isso. Antes de batizar, você tem que saber o que está acontecendo. E com base nisso, irmão, sobre saber o que está acontecendo, só depois você batiza. Tem um problema que acontece, que eu vou exemplificar isso, que acontece no próprio ato do serviço de batismo. A pessoa batiza, depois é que ele vai ler a capa do inário e dizer o que ele não pode. É a mesma coisa que a pessoa entrar num restaurante para comer uma comida e fala, moço, eu quero comer esse prato, quanto custa? Não, come primeiro, depois eu te falo o preço. Tem cabimento isso, irmão? Não tem cabimento isso, servo de Deus. Já demorou, passou da hora, irmão. Tem que parar. Vocês estão produzindo almas sem liberdades no futuro. É a igreja que mais tem crente parado na graça. Aí você pega um ancião e ele vem com aquele exemplo. Não, porque a minha sogra, lá de não sei quando, batizou com 11 anos e está firme até o dia de hoje. Irmão, jura que a sua sogra, ela é regra para você dizer isso na igreja? Então você está dizendo que crianças com 11 anos, com 12 ou com 13, pode batizar, porque você garante que se a sua sogra está firme até o dia de hoje, então você está dizendo que eles vão ficar. E se eles não ficar, como é que você vai tratar o caso dessas crianças? Você vai manter a liberdade deles? Você vai aturá-los na igreja, sabendo que eles estão cheios de concupiscências no coração? Porque, irmão, só os convertidos Deus limpa e reveste eles do Espírito Santo. Não adianta empurrar para dentro da água se não é o momento, se Deus não está chamando. Mas para você, irmão, que batizou antes da hora, nessa condição que eu acabei de falar, eu vou te dar um recado. Deus não liga para esse batismo que você passou. Ele não liga porque não foi Ele que mandou você batizar. Ele não te chamou. Deus só cobra o que Ele nos dá, irmão. E Ele não te chamou. Provavelmente muitos que estão ouvindo isso agora, hoje, já com 30, 40 anos, 50 anos, estão conscientes do que estão fazendo agora. E estão arrependidos do que fez lá atrás. Sabe por quê? Porque você foi convertido agora. Eu tenho certeza que se nada disso tivesse acontecido na sua vida e você estivesse se batizando agora, você ia ficar firme, não ia? E é justamente isso. Hoje você tem uma mente madura. Hoje você está convertido de verdade. E é hoje que você está pronta para caminhar com Cristo. Mas acorda, irmão e irmã, o Senhor não vai cobrar isso de você. O jugo que a igreja está pondo nas suas costas não é de Deus. Jesus está falando, ei, larga esse jugo pesado, vem a mim que o meu é leve. O meu jugo é leve e é suave. Irmão, Deus não vai te cobrar isso, porque Deus não é irresponsável para condenar um compromisso que uma criança fez. Só para vocês terem um exemplo, irmão. Vamos supor, um corretor de imóveis, entrar uma criança de 11 anos de idade. Você tem coragem de fechar negócio com ela? Se ela fala assim, eu estou comprando essa casa, eu vou pagar ela em 50 anos, em 60 anos. Você faz compromisso? Você não faz, sabe por quê, irmão? Você vai rir. Você vai rir, ainda vai brincar, vai falar, cadê seu pai, filho? Cadê sua mãe? Sabe por quê? Porque é um compromisso muito grande para uma criança. Mas agora pensa um pouquinho comigo aí, irmãos.
se os homens da terra não têm coragem de fechar um compromisso material com uma criança, que quando ele morre acaba esse compromisso, quanto mais este compromisso que dura até depois da morte. Um compromisso ainda muito maior, muito mais extenso. Você acha que Deus vai te dar as costas porque você tinha 12 anos, 11 anos, 14, 16, 18, 19 anos e desceu nas águas influenciado pela sociedade que você vive, cristã, da igreja, do seu pai, da sua mãe? Não, o pai fala, mas eu não mandei ele batizar. Não mandou no dia, você não falou para ele assistir o batismo, mas você passou o ano inteiro pressionando a criança. Qualquer coisa que ele fazia de errado, olha lá o que você tem que fazer, menino, hein? Olha lá, você tem compromisso. Se você não obedecer a Deus, você já sabe onde você vai. Pressionando, não é assim, irmão. Você tem que colocar semente. Que semente? Não é essa semente. E a semente para ele, básica, filho, você sabe que o mundo um dia vai acabar? Ô pai, eu sei. Então, filho, e você sabe que Deus vai destruir tudo que aqui existe? Pai, eu sei. E você sabe que só tem um modo para a gente escapar dessa destruição? Qual que é, pai? É nós crer em Jesus, filho. Você já ouviu falar na palavra de salvação? Já, pai, eu já ouvi falar. Sabe o que significa salvação? Aí a criança fala, não, pai, o que significa? O próprio nome já está falando. Salvar-se de algo ruim. Salvar-se de algo terrível. Se você falar assim com o seu filho, ele nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque isso é uma semente. A semente entra e fica. E no tempo certo ela cresce e frutifica. Tá bom, meu irmão? Você tem que ensinar isso para ele. A diferença da direita para a esquerda. Ensinar que Jesus é Salvador. E um dia vai acabar. Pronto, meu irmão. Isso vai produzir nele. E no momento certo ele vai procurar fazer o concerto com Deus. E eu deixo aqui o meu conselho. Você, pai, você, mãe, não leva o seu filho para assistir batismo. Não leva. Tiver menor de 20 anos de idade, não leva. Não leva porque você está colocando o seu filho em um matadouro. Tá? Ele está entrando em um lugar que ele não sabe, porque lá na frente, tudo que ele fez hoje, debaixo de muita aleluia e de muita glória, vai ser uma chuva de cobrança e uma chuva de juízo e julgamento que muitos deles não vão suportar. Reunião de jovens e menores. É sequência, tá ligado? Tá? Criança, batizar, reunião de jovens e menores, né? Eu tenho que falar disso. Nós temos uma reunião de jovens ineficiente, isso já está provado, a congregação está se batendo aí para tentar consertar isso. Mas ela é ineficiente e eu vou te explicar por quê. Por que ela é ineficiente? Você tem um culto de adulto para criança, apenas isso. Só que a nossa reunião de jovens, ela produz membros para CCB, não produz discípulos para Cristo. Por que isso? Porque lá você vai aprender que orar é de olhos fechados. Lá você vai aprender a levantar e recitar o recitativo que foi escrito atrás do seu verso, né? Lá você vai aprender a orar, lá você vai aprender a levantar para pagar um voto. Lá você vai aprender a frequentar a igreja naquele determinado dia, naquele determinado horário. Lá você vai aprender a ficar quieto na igreja, não pode falar nada. Afinal de contas, tem que ser parecido com um culto de adulto. E lá você vai aprender que servir a Deus é ir na igreja. Isso tudo, irmão, é muito diferente de você se tornar discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele vai aprender que só Jesus salva e todas as demais coisas são secundárias. Lá você vai aprender com Cristo, irmão, que Deus é amor, Deus é misericórdia e sempre haverá um espaço para retratação. Foi por isso que ele mandou o Filho, para retratar o homem, para conciliar o homem consigo mesmo. Agora, qual que é a diferença, irmão? Agora, para você entender o que eu estou falando, não é uma crítica qualquer. Quando tem um fundamento e abre os olhos e esclarece, significa crítica construtiva. Qual é a diferença de um cristão na congregação ou em qualquer outra denominação, que ele acredita que a denominação é o caminho, a verdade e a vida,
E qual é a diferença do cristão, que acredita que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida? A diferença é que, quando esse membro da congregação for perseguido, quando o ministério persegui-lo, quando o ministério vier sobre ele, tirar dele a liberdade, ele perde o rumo da vida. Alguns até vão se suicidar, porque para ele não resta mais nada nesta terra a não ser tirar sua própria vida. Por quê? A pilastra dele é móvel, está na areia. O que significa isso? Está apoiada em algo que se movimenta, que não é firme, não tem firmeza, e ele vai cair. A diferença para um discípulo de Cristo é que se a denominação onde ele está vier para cima dele, persegui-lo, e em algum momento tirar a sua liberdade, ele vai ficar tranquilo, talvez até responder com bastante sobriedade, dentro das Escrituras, pautado nas coisas que Jesus disse, e ainda vai deixar recados, e ainda vai dar ensinamentos para o grupo desavisado que está perseguindo uma ovelha. E quando ele sair dali, ele continua servindo a Deus. Essa é a diferença, meu irmão. Você quer criar um filho fraco, um filho que a qualquer momento pode ser abatido? Continue do jeito que está. Quer criar um filho firme em Cristo? Irmão, abra as Escrituras na sua casa, fala com teus filhos, ensina. Por mais que você não saiba muita coisa, mas você pode despertar neles um desejo, e eles sim vão buscar e talvez ficar forte e bem instruído. O discípulo de Cristo, ele aprende que a Bíblia é a palavra, não é a pregação que é feita dentro da igreja. O discípulo de Cristo aprende que Deus ama nós de tal maneira que ele deu o único filho que ele tem para morrer por nós. E isso gera nele uma certeza: Deus jamais vai me abandonar enquanto eu temer o teu nome. Enquanto você curvar-se de joelho, enquanto você se arrepender das coisas que você fez de errado, arrepender de alma. O arrependimento verdadeiro, irmão, é aquele que você deseja nunca mais fazer aquilo. E você sente vergonha do que você fez. E é isso o que brota dentro de um cristão verdadeiro. Então, irmão, recebe essa crítica, esses conselhos que são construtivos. Quando é construtivo, irmão, ele abre a mente, ele ajuda, ele liberta, ele brota alegria em quem está ouvindo, tá? Ele liberta as pessoas que estão presas. Agora, a gente às vezes está numa igreja onde não tem o hábito de ler a Bíblia. O hábito é por conta da pessoa, é por espontânea vontade da pessoa. E quando lê sem instrução nenhuma, ou seja, lê aonde dá na telha, abre aqui, abre lá, abre uma folha. Se eu te entregar uma carta com 4 folhas, e hoje você lê a metade da folha 2, amanhã você lê o final da folha 4, aí no outro dia você lê o começo da folha 1, você vai entender alguma coisa nessa carta? Óbvio que não, irmão. Então como é que você vai entender a vontade de Deus se você faz uma leitura aleatória, de qualquer maneira, irmão? Você tem que ter consciência, ali está explicando e dizendo: a Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é fonte de conhecimento. Se você não faz uso dela, ela se torna infrutífera, se torna apenas um objeto sagrado. Mas quando você faz uso das Escrituras, então ela se torna uma ferramenta útil na sua vida, porque ela vai te gerar conhecimento. E o que esse conhecimento vai te fazer? Vai te dar autonomia. Você vai saber que você não precisa de mais nada e de mais ninguém, nenhuma igreja, nenhum homem. Você vai entender que Jesus Cristo, ele é tudo na sua vida e suficiente para te ajudar a entrar no céu. E para encerrar, irmãos, vou deixar o recado aqui para vocês, anciões do Braz, da Congregação Cristã no Brasil, aí do Braz, Chegou a hora de vocês refletir, chegou a hora de meditar. Até quando vocês vão adotar esse tipo de método, sabendo que ele não produz servos para Deus? Até quando vocês vão saber que a igreja da Congregação Cristã é a igreja que mais produz crentes parados? Porque vocês têm um número, vocês anotam o número da quantidade de batizado, aí vocês comparam com a quantidade de crente tomando santa ceia, vocês não vê a diferença? É um saco furado. E eu vou provar para todo mundo que está ouvindo isso aqui que é um saco furado. Como? Como que eu posso provar isso? Me pergunta, como é que você vai me provar isso aí? Para provar,
É simples assim. Na sua cidade batizam quantas pessoas por ano? Vamos chutar um número aqui. 2.000 pessoas se batizando por ano na central da minha cidade. Quantas pessoas você vê acrescentando a sua comum? Na comum do lado, na comum do outro. Eu vejo um irmão novo, 2 irmãos novos. Então para onde está indo essas 2.000 pessoas? Cadê? Se é 2.000 no ano, 2.000 no outro, 2.000 no outro ano, 2.000 no outro ano. Cadê? Cadê? Para onde elas estão indo? Do mesmo jeito que elas entram, elas estão indo embora, irmão. Elas vão embora. E aí você tem um batismo onde a pessoa entra na água do batismo e vai embora por si só, sozinha, sem amparo, sem ninguém para acolher, sem ninguém para ir lá orientar, né? Fica ela por conta dela e Deus, irmão. Isso não é responsabilidade, isso não é trabalho de pastor, irmão. Homem que tem um dom de pastor se preocupa. Quando é acrescido uma ovelha nova ao rebanho de um pastor, ele toma conta principalmente dela. Ela ainda não está instruída. As outras já sabem que o som do sino da ovelhinha mais velha, elas têm que acompanhar. As novas não sabem disso aí. Tem muita coisa. E aí elas ficam ali alvos fáceis para o adversário. Então fica esse conselho para vocês, ok? Se tiver um pouco de consciência, um pouco de temor a Deus, vocês vão rever os conceitos de vocês. Porque como eu fiz num vídeo passado, irmão, não adianta ter cargo de ministério, não adianta ter dom, não adianta ter nada, que naquele dia, aquele, principalmente que está sobre o povo, num grau elevado, que tem um título, né, e não fez nada para corrigir erros e para apacentar o povo, Jesus vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Está lá, na passagem bíblica. Senhor, mas nós batizamos em Teu nome. Senhor, mas nós fizemos reunião de mocidade em Teu nome, Senhor. Senhor, mas nós ungíamos o povo na igreja, Senhor. Senhor, mas nós éramos dos 12, Senhor. O Senhor vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Estes homens não estão mentindo, irmão. Esses dias eles estão falando isso, mas eles achavam que estavam salvos. Eles achavam que ter título, ter cargo importante, assentar nos primeiros bancos, né, ser os badalados, era importante, irmão. E desprezou o melhor da obra de Deus, o melhor, irmão. Caridade, amor, se aproximar dos fracos, dos pequenos, fazer o trabalho que Jesus fez. O trabalho de Jesus era esse, era recolher os fracos, os pequenos. Os grandes e os ricos já têm consolo, irmão. Os pequenos precisam de abraço, precisam de carinho, precisam se sentirem em família. E se vocês não fizeram isso, o Senhor vai pedir conta. Deus abençoe.